Bom, assim como vários aspectos da saúde física, os olhos ficam mais vulneráveis no inverno. As condições ambientais da estação acabam favorecendo casos de alergias, conjuntivites e até a chamada síndrome do olho seco. Esse é o tema hoje do programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara em formato virtual por conta da pandemia e recebendo aqui como convidado o doutor Daniel Luiz Matos Silva. Ele é médico oftalmologista do Grupo São Francisco, que integra o sistema Rap Vida. Doutor, eu gostaria de agradecê-lo por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Olá, Lidiane, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com você, com a sua audiência também, participando desse programa hoje. Quais são os fatores típicos da estação inverno que acabam favorecendo o surgimento de doenças específicas dessa estação? Bom, a gente lembra nessa época do inverno alguns aspectos importantes. A variação da temperatura é um deles, né? A gente tem as manhãs mais frescas, né, mais frias, e depois, durante o dia, o clima acaba esquentando um pouquinho, né? Essa variação de temperatura é importante, assim como também um tempo mais seco, pela baixa incidência das chuvas nessa época do ano. Então, esses fatores acabam acarretando uma diminuição, né, na qualidade da lágrima que é produzida pelos nossos olhos e também uma maior exposição a elementos irritantes que estão também no ar, na poluição que nós respiramos e convivemos diariamente. Nós estamos muito acostumados, né, com as alergias do trato respiratório. As pessoas que têm rinite, sinusite, né, acabam ficando mais suscetíveis nessa época do ano. Isso também acontece com as alergias oculares? Perfeitamente, Lidiane. Então, a gente sempre lembra nessa época do ano de que as alergias respiratórias são as que predominam. E isso é um fato, é verdadeiro, mas nós não podemos esquecer que também as alergias e os problemas irritativos, olho seco na época do inverno, ela acaba afetando bastante a nossa relação ocular, a visão também. Isso é um fato que a gente hoje tem prestado mais atenção e as pessoas também já têm procurado mais, têm visto mais essa questão da visão também no tempo do inverno, no tempo seco, né? Doutor, as pessoas que têm mais predisposição às alergias respiratórias ou às alergias de pele, aquela pessoa que é bem alérgica mesmo, acaba sendo também mais vulnerável para alergias na região dos olhos? Exatamente. Existe um grupo de pessoas que são pessoas que a gente chama de atópicas, pessoas que têm a chamada atopia. O que seria atopia? A atopia é essa predisposição genética a todas as alergias, alergias respiratórias, alergias de pele, alergias alimentares, e entra nesse grupo também as alergias oculares. Então, pessoas, por exemplo, que têm uma rinite alérgica, elas têm uma maior tendência às alergias oculares, com toda certeza. E isso, nessa época do ano, acaba se agravando também juntamente com as alergias respiratórias. A gente tem outros quadros de doenças, eu não sei se elas se encaixam como alergias, que incomodam muito, né? São muito complicadas, que são as conjuntivites, aquele terçol também, aquela outra coisa que acaba incomodando bastante. Quais são os sintomas dessas doenças e como diferenciá-las das alergias comuns? Os sintomas, eles são muito parecidos nessa questão. Geralmente, a pessoa vai apresentar o quê? A ardência, né? A irritação ocular, a vermelhidão nos olhos. Esses são a sensação de olho seco, de corpo estranho no olho. Esses são sintomas bastante comuns, tanto as alergias quanto as conjuntivites e a própria síndrome do olho seco. Então, muitas vezes, os sintomas, por serem muito parecidos, acabam confundindo. E a pessoa procura o médico, o oftalmologista, por esses sintomas gerais. Ele tem ardência, tem irritação, tem coceira nos olhos, e aí é somente com o exame mesmo ocular, o exame do oftalmologista, é que ele vai conseguir diferenciar se aquele caso é uma alergia, se aquele caso é uma conjuntivite, ou se trata de uma síndrome do olho seco. Mas os sintomas, no geral, deles são muito parecidos e comuns entre eles. Quais são os fatores que levam ao aparecimento da síndrome do olho seco? Essa é uma doença que não é tão comentada, né, quando nós falamos em saúde ocular, não se ouve falar muito sobre isso,
mas alguns dados, né, algumas estimativas apontam que 10% aproximadamente da população sofrem com a síndrome do olho seco, que é uma doença que não tem cura, que pode ser tratada e mantida de forma mais estável ao longo da vida. Quais são especificamente os sinais de que uma pessoa tem essa doença? Muitas vezes a pessoa tem a síndrome do olho seco e ela não sabe. Por quê? Ela chora, ela sente lágrima sair nos olhos, então ela acha que tem uma boa produção lacrimal. Na verdade, quando nós piscamos, é formado na frente do nosso olho o que nós chamamos de filme lacrimal. É como se fosse uma película que ela fica na frente da córnea e da conjuntiva. E essa película, esse filme lacrimal, ele é responsável em proteger, em lubrificar, em hidratar a córnea, o olho, e ela tem que permanecer estável até a próxima piscada. Então, ela é renovada cada vez que nós piscamos. O que nós temos visto muito hoje, como você disse, 10% da população sofre de síndrome do olho seco, é que nessas pessoas, esse filme lacrimal, ou ele é insuficiente na sua quantidade, ou ele é deficiente na sua qualidade. Então, apesar de existir lágrima, é uma lágrima que a gente diz não é suficiente, ela não é eficaz. E isso acaba acarretando os sintomas do olho seco. Então, não pelo fato da pessoa ela sentir que produz lágrima, significa que essa lágrima esteja sendo suficiente ou de qualidade adequada. Então, na avaliação oftalmológica, nós conseguimos diferenciar e ver se o filme lacrimal, então, ele está em condições de dar para a pessoa a saúde ocular necessária. Doutor, ainda falando sobre o aparecimento dessas doenças, né? A gente está falando muito sobre esse período de inverno que acaba favorecendo, né, o surgimento de alguns problemas, de algumas enfermidades, mas algumas condutas que nós levamos, né, que nós adotamos nesse mundo moderno, de uma certa forma também acabam influenciando. Você falou agora sobre a síndrome do olho seco. A gente percebe que quando está num ambiente com o ar-condicionado ligado, seja dentro do carro, no trabalho, dentro de casa, a vista acaba ficando mais seca. Abusamos também, né, judiamos muito da nossa vista porque ficamos muito tempo expostos, utilizando aparelhos eletrônicos, o celular o tempo todo. Tudo isso acaba, de uma certa forma, contribuindo negativamente para a saúde dos olhos. Com toda certeza, Lidiane. Então, hoje em dia, esse aspecto da tecnologia que trouxe para a nossa vida diária as telas com muito mais frequência, seja a tela do celular, do computador, do tablet. Então, isso acaba acarretando, com certeza, um maior avanço na chamada síndrome do olho seco. Neste caso, está em questão o chamado olho seco evaporativo. Então, volto naquilo que eu disse. Na hora que nós piscamos, forma-se esse filme lacrimal que tem que permanecer até a próxima piscada. Porém, já é comprovado que quando nós estamos, igual nós estamos agora aqui, diante de uma tela, fixando o olhar, seja no trabalho no computador, assistindo um filme, diante da tela, né, no geral, nós piscamos menos. E ao piscar menos, nós, então, produzimos menos este filme lacrimal. E aquele filme lacrimal, então, que ele demora em ser renovado, porque a piscada do olho está demorando, ele acaba quebrando, rompendo, evaporando, e isso acaba ocasionando, então, o olho seco. O ar-condicionado acaba agravando mais ainda isso. Por quê? O ar-condicionado, a função dele é tirar a água do ar para resfriá-lo. Ao tirar a umidade, a água do ar, acaba tornando o ar mais seco e fazendo com que evapore mais a lágrima dos olhos também. Então, é uma combinação aí que a gente diz, uma combinação terrível para quem tem problema de olho seco, né? Porque geralmente são pessoas que trabalham em ambiente fechado, escritórios, então, além das telas, o dia todo, computador, celular, ele ainda associa o ar-condicionado ali no ambiente onde ele está. E isso é um prato cheio para quem tem problema de olho seco. Doutor, quais são os tratamentos para cada uma dessas doenças e quando que a recomendação é procurar um especialista? A partir de quais sintomas, de quais sinais? Bom, deve-se procurar um especialista a partir do primeiro sinal, isso é bem claro, né? A pessoa que está tendo irritação, coceira, ardência, vermelhidão nos olhos,
ela deve procurar o especialista. Evitar a automedicação, né? Porque às vezes a pessoa vai na farmácia, pega um colírio que não é o mais adequado e pode até trazer outros prejuízos, né, também para a sua visão. Então, a gente orienta, primeiro, procurar o especialista. Segundo, o tratamento, Lidiane, basicamente é com colírios lubrificantes. Agora, dentro dos colírios lubrificantes, existem diferenças para cada tipo de olho. Então, tem pessoas que produzem menos lágrima, nós precisamos aumentar a produção dessa lágrima, e tem pessoas que têm, como eu disse, uma lágrima de qualidade insuficiente. Então, nós temos que melhorar a qualidade dessa lágrima. E para cada caso, para cada situação, nós temos colírios diferentes, mas que, no geral, eles têm a função de lubrificar, melhorar, aumentar a qualidade do filme lacrimal. Além dos colírios, suplementos alimentares também, à base de ômega 3, principalmente, eles ajudam a aumentar a produção e melhorar a qualidade do filme lacrimal. Então, hoje existem suplementos já prontos, né, que a gente compra, ou através, por exemplo, dos alimentos, como o peixe, a carne do peixe, que é rica em ômega 3, ômega 6, a linhaça também, seja na forma do óleo da linhaça, cápsulas. Então, são elementos que a gente tem sugerido hoje, além dos colírios. E, como prevenção, na medida do possível, também o equilíbrio no uso das telas, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Fazendo pausas, evitando o uso prolongado das telas e também, quando sempre que possível, preferir o ar ambiente ao ar-condicionado. Em caso de irritação, né, ou de algum desses sintomas que você comentou, e você inclusive orientou para que se evite a automedicação. Que condutas, né, que hábitos devem ser evitados? Então, o primeiro hábito que a gente tem quando acaba ficando com alguma alergia, se sente incomodada, é coçar o olho, coçar a vista. Isso é algo que deve ser evitado, até porque as mãos nem sempre estão higienizadas, né, doutor? Exatamente. Além de você... isso é normal, uma reação normal. O olho ele está irritado, a gente tem a tendência de levar a mão para coçar. Esse ato, você pode levar vírus, bactérias, né? E a micro-organismos que do olho seco vai se transformar numa conjuntivite. E quando isso acontece, por exemplo, em crianças, aí a coisa pode ser ainda pior, né? O ato de coçar os olhos quando criança, quando adolescente, pode modificar a chamada curvatura da nossa córnea, levando a problemas como o astigmatismo ou alguns problemas mais sérios, como o ceratocone. Então, crianças que têm alergia, que coçam muito os olhos, a gente sempre tem essa orientação. O coçar os olhos quando criança é extremamente perigoso para a saúde ocular. Uma última questão para a gente fechar nossa entrevista. Você comentou agora da importância de utilizar com moderação os equipamentos eletrônicos. Alguma recomendação bem direcionada com relação ao tempo máximo de uso? Então, eu devo ficar no celular no máximo até 2 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora, ou fazendo pausas? O que é recomendado, doutor? Bom, existe hoje uma recomendação, ainda não é um consenso geral, mas são recomendações que vão surgindo através de estudos, através da experiência, que determinam alguns valores de tempo para cada faixa etária. Então, por exemplo, crianças pequenas, em idade escolar, até os 7 anos de idade, é recomendado não mais do que 1 hora e meia do uso de telas por dia, né? Adolescentes, a gente acaba subindo esse tempo para 2 horas, 2 horas e meia. E adultos, a gente não tem um limite de tempo estabelecido, mas a orientação é a cada 40, 50 minutos trabalhando na frente de uma tela, dar intervalos e descansos de 5 a 10 minutos, de preferência olhando para o horizonte, né? Então, não adianta você sair também da tela do computador e descansar na tela do celular, então não vai resolver muita coisa, né? Mas principalmente para quem trabalha diante do computador, deu 40 minutos, 50 minutos, vai tomar uma água, um café e olha para o horizonte. Quando a gente fala para o horizonte, é olhar para frente, né? Sem ficar olhando ali para perto, para outra tela, senão não vai ter muito benefício. Mais ou menos isso, Lidiane. Ok, essas são as dicas aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara em formato virtual
do nosso convidado, o doutor Daniel Luiz Matos Silva. Ele é médico oftalmologista do Grupo São Francisco, que integra o sistema Rap Vida, e conversou conosco um pouco sobre a saúde ocular e as doenças, né, de inverno que acabam nos acometendo mais nesse período do ano, além dos hábitos nocivos que nós mesmos adotamos e acabamos nos tornando, né, que acabam nos tornando mais vulneráveis a esse tipo de doença. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição, Lidiane. Um abraço. Um abraço, doutor. Nós agradecemos também você que nos acompanhou até agora aqui no programa Espaço Aberto. Fique sintonizado em nossa programação e até a próxima.